Na vida profissional, eu acho que a gente acaba tendo algumas versões da gente mesmo ao longo da vida, né? A gente vai melhorando, vai evoluindo e tal, e acaba tendo algumas versões bem diferentes. Se você analisa assim, você hoje, você lá no início, você percebe muitas diferenças. Você vai melhorando. E eu tive um salto que foi muito interessante, que foi no dia em que eu, como professor, fui questionado por alguma coisa, se eu sabia ou não. Na verdade, foi um aluno que chegou e perguntou alguma coisa numa aula de química e eu não sabia a resposta e eu simplesmente disse, cara, não sei. Eu ter a liberdade e o conforto em simplesmente dizer que não sabia era uma coisa muito nova para mim. Mas eu falei, cara, eu não preciso saber de tudo. Eu tinha dificuldade de dizer que não sabia uma coisa. E eu simplesmente cheguei num dia e falei, olha, não sei. E foi legal, porque a partir daquele momento eu abri um novo espaço na minha cabeça de investigar coisas para descobrir, às vezes, junto com os alunos, algumas coisas que eu não sabia. E quem foi meu aluno antes ou depois, né, desse fato da minha vida, vai achar muito engraçado assistir esse depoimento, né? Porque houve uma mudança drástica na vida desse professor. Eu tô ficando velhinho, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque na educação dos nossos filhos pode acontecer uma coisa que já aconteceu aqui em casa, que é o fato dos filhos, que no meu caso é o mais velho, perguntar alguma coisa acerca da Bíblia, da Escritura, e eu não saber a resposta assim de cara e não saber qual a melhor resposta para aquilo. Eu já fiz um vídeo, eu até vou colocar aí para lembrar vocês, de quando os filhos questionam a gente de alguma coisa assim, muito difícil. Acho que eu já fiz vídeo disso, gente. Eu já fiz vídeo disso? Não, na verdade o vídeo era quando os filhos tinham razão em alguma coisa, né? Não que era algo que o pai ou a mãe simplesmente não sabia. Às vezes na educação dos filhos pode chegar um momento em que eles tenham algum questionamento acerca da escritura, e pode ser qualquer coisa, pode ser alguma dúvida doutrinária, alguma de coisas da época, suposta contradição que exista na Bíblia e tal, e pegue a gente de surpresa e a gente simplesmente pare assim, caramba, eu nunca parei para pensar nisso. A própria Bíblia, em alguns momentos, mostra personagens que viveram esse tipo de situação com ali o povo de Israel ou até mesmo com a igreja. Gamaliel, por exemplo, que é mostrado na Bíblia como um dos líderes do judaísmo na época do início da igreja, ele não tinha certeza do que significava o início do cristianismo naquele período ali do judaísmo, e ele chega a dizer para Saulo, né, se for de Deus, vai vingar, vai crescer, vai frutificar e vai evoluir para o que Deus quer. Se não for de Deus, vai sucumbir, vai cair. Esse movimento aí, você não precisa perseguir as pessoas por causa disso, tal, tentando dissuadir, no caso Saulo, né, nessa questão dele perseguir os cristãos no início da igreja. Gamaliel foi pego com uma questão que ele não tinha completo domínio. E para quem é pai de adolescente, que é uma outra fase em que despertam novos questionamentos na vida da pessoa, porque além das crianças que estão na fase dos grandes questionamentos, existe a fase da adolescência também, que vem outros tipos de perguntas e dúvidas que nem sempre a gente está preparado para responder e parou para pensar sobre aquilo. Então é normal que aconteçam episódios dentro da família em que o chefe da família não saiba completamente qual a resposta para aquele tipo de indagação. E a coisa mais linda que eu já vi assim de alguns pais, e eu já vi mesmo, inclusive hoje, conversando com uma grande amiga minha, ela mostrou sinceridade ao filho questionar quanto a alguma coisa assim muito difícil de ser respondida acerca da escritura, e ela falar, filho, eu não tenho essa resposta agora, a gente vai investigar junto essa resposta. É muito interessante
o impacto que uma palavra desse tipo gera na mente de um adolescente ou de uma criança de 5, 6 anos. Quando vem esse tipo de sinceridade, eles se conectam ainda mais com os pais para que eles juntos possam buscar uma resposta, buscar algum conforto da parte de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos permite ter esse tipo de sinceridade quando a gente está trabalhando questões assim que às vezes são complicadas ou às vezes nunca veio a nossa realidade de adulto para a gente ter que questionar. E aí chegou a hora da gente começar a investigar coisas novas. Isso é normal. E a beleza da Escritura é que ela tem as respostas e está esperando que a gente cave fundo, verso por verso, para descobrir essas pedras preciosas que a Escritura tem para nos oferecer. Pode ser que algumas coisas passem por toda a nossa vida como um mistério. Jesus Cristo, na sua infinita bondade, vai explicar para a gente só quando a gente estiver lá no céu. Para essa semana, aproveite esse momento para se conectar ainda mais com o seu filho e falar: filhão, vamos pesquisar junto isso, porque está na hora de você entender isso. Que vocês tenham uma feliz semana, uma semana de descobertas e de muita bênção. Deus te abençoe. Amém.